Mais uma tarde estamos aqui em frente à estação do Recife, metrô. Eu e nosso irmão Alexandre, todavia temos essa responsabilidade de pregarmos a palavra de Deus. Cumprimentamos a todos os pregadores de rua, os pregadores de modo geral, com a paz do Senhor. Meus amigos, meus irmãos, estamos aqui mais uma tarde na frente da estação Recife, trazendo uma palavra da parte de Deus que tem como propósito de resgatar o homem da condenação eterna. E essa condenação eterna, ela aconteceu no momento em que Adão, ele agora desobedece, transgride e falta com a sua integridade para com Deus. O perigo na raça humana, o perigo da sociedade, o perigo de modo geral no governo, no Estado, é quando ele procura a transgredir a lei moral e a lei natural de Deus. Porque nós, quando vivíamos, ou nós éramos colônia de Portugal, não houve um grado de dependência. E dentro desse grado de dependência foi constituído agora 3 poderes diferenciados. Cada um na sua função. Hoje nós somos um país independente de Portugal por conta da independência. Isso levando para o lado humano, o Brasil se tornou independente de Portugal porque houve esse brado. Levando para o lado espiritual do homem, o homem só pode se tornar liberto do pecado. O homem só pode se tornar liberto da sua própria concupiscência, do seu próprio caminho, das suas ações destrutivas, das suas ações maléficas, das suas ações assassinas, depravadas, que se defronta com a lei moral e a lei natural de Deus. Assim como aconteceu um dia, que não escapa da memória, foi em 1888. Apenas hoje, 5 panos de prato por apenas R$10. Promoção imperdível. E aconteceu essa independência. E para o homem se tornar independente, para o homem escapar do juízo, da condenação, da morte eterna, do lago de fogo. Até então, o homem permanece escravo. Até então, o homem permanece servindo ao diabo sem saber. E muitos servem sabendo. O homem se tornou escravo da sua própria escolha, num ato criativo de Deus. Quando Deus criou a fauna e a flora, quando Deus criou a terra e o mar, aí Deus agora usa uma expressão e Deus diz: é bom. No sétimo dia, Deus agora, ele não recebeu, ele não resolveu, estava no projeto de Deus. De Deus criar o homem. Mas Deus criou o homem bom. Deus não criou o homem para matar. Deus não criou o homem para vestir uma saia. Deus não criou o homem para ficar de quatro e ser penetrado para o outro homem. Deus criou o homem para adorar a Deus e para obedecer e honrar aquele que o criara. Felizmente, a partir do momento que o homem pecou, o homem abre o espaço agora para ser orientado pela sua própria escolha. O homem abre o espaço agora para ser guiado pelo
Quando Deus cria o homem vivia numa dispensação de inocência. O homem vivia num estado de pureza. E dentro desse estado de inocência, dentro desse estado de pureza, o homem tinha a garantia de se relacionar com Deus. Ele gozava do privilégio de ouvir Deus falar com ele. Ele gozava do privilégio de ver Deus. 40. E a Bíblia diz que nessa condição o homem gozava desse privilégio. Nesse estado de pureza e de inocência, o homem não conhecia o mal. O homem não tinha o prazer de derramar sangue. O homem não tinha prazer de roubar. O homem não tinha prazer de ser injusto. O homem não tinha prazer de ser delinquente. O homem não tinha prazer de ser assassino. O homem não tinha prazer de adorar um Deus de madeira, um Deus de barro, um Deus de ferro, um Deus de prata, um Deus de ouro, um Deus de... seja qual for o seu material, o seu produto. Quando o homem temia a Deus, ele adorava um Deus verdadeiro, um Deus único, um Deus que criou os céus e a terra, um Deus que criou todas as coisas, um Deus que criara a fauna e a flora, um Deus que criava o universo, um Deus que criou o homem à sua imagem. E disse Deus a Jesus, e disse o Deus aos 24 anciões que estavam ao lado dele, e disse Deus aos anjos que também estavam do lado dele: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Portanto, o homem é a imagem de Deus. E por ele ser a imagem de Deus, ele gozava daquele privilégio de estar no paraíso. Ele gozava daquele privilégio de ouvir as instruções e as orientações de Deus. O homem não conhecia o mal. O homem não tinha prazer de fazer o mal, porque ele não foi atingido, ele não conhecia o mal. Mas Deus havia agora antecipado, Deus havia agora dito a Adão que ele não comesse daquele fruto, porque no dia que ele comesse, ele passaria a conhecer o mal, ele passaria a ser um produto do meio, um produto da sua escolha. Foi só o que deu. Há muitos críticos. Eu estava na sala de aula, onde o meu professor de matemática, grande professor, ele chegou na sala de aula e usou a seguinte expressão: a criação, a expressão do meu professor, a merda que Deus fez, não deu certo. Veja aí o que é que vem acontecendo. Agora ele, na sua ignorância, ele procura agora colocar a culpa em Deus. Ele passou um pouquinho desapercebido em ter cuidado em ler mais a escritura. Era um grande professor, todo mundo reconhecia isso dele. E a Bíblia diz que Deus chegou para Adão e disse: olha, Adão, Deus orientou, Deus disse a Adão que ele não fizesse, que ele não comesse, porque as consequências seriam terríveis, as consequências seriam desastrosas, seria destrutiva pelo fator de, em primeiro lugar, o homem perder a sua vida, em segundo lugar, o homem perder a comunhão com Deus, em terceiro lugar, ele agora herdaria uma natureza pecaminosa, uma natureza que não agradaria mais ao seu Criador, uma natureza que não tinha mais prazer em dialogar, em conversar e ser orientado por Deus, uma natureza que estaria inclinada para o mal, uma natureza que estaria inclinada para o adultério, uma natureza que estaria inclinada para a violência, uma natureza que estaria voltada para a violência, para a depravação, para a imoralidade, para a mentira, para o erro. Automaticamente agora o homem não quis mais saber de Deus. A consequência da transgressão, da desobediência de Adão seria trágica, mudaria o rumo, mudaria a trajetória, mudaria o projeto de Deus pela raça humana, ou na raça humana. 5 panos de prato por apenas R$10. Promoção imperdível. É 5 panos de prato. Observe que Deus, quando Adão pecara, na
presença de Deus, eu sabia que o homem ia pecar. Eu já sabia que nós chegaríamos nessa situação que hoje nós estamos chegando, que nós chegamos. Que condição é essa, irmão? Quando o homem peca, Deus lança a primeira maldição do homem. Tu és pó e para o pó tu tornarás. Logo, automaticamente, Deus condena o homem à morte física. Deus condena o homem à morte eterna pela sua desobediência e pela sua escolha. Isso é um fator que toda a sociedade, toda a etnia, toda a tribo, nações e língua deveria pensar. Que Deus é sério, que Deus é imutável, que Deus não fica com o pecado, que Deus não alisa o pecado. Uma prova que Deus não alisa o pecado é Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele veio desfazer as obras do diabo. É uma prova que ele não alisa o pecado. Deus não compartilha com o pecado. Quando Deus olhou dos céus da terra, após o pecado, Deus viu que a raça humana tomara totalmente um caminho diferente do propósito de Deus. O homem não quis saber mais de Deus, o homem deu as costas para Deus, o homem passou a amar as coisas deste mundo. E a Bíblia diz que quem ama este mundo não goza paz com Deus. Quem ama este mundo se torna inimigo de Deus. A pior coisa do mundo, levando para a área humana, é quando a pessoa tem um inimigo. Ele não anda tranquilo, ele não tem paz, ele vai roubar o seu sossego. Porque o que for mais esperto, uma sociedade que nós vivemos, vai tirar a sua vida primeiro. Então ele vai andar com cuidado, ele vai andar com medo, ele vai andar olhando para o lado esquerdo, para o lado direito, para o lado esquerdo, porque tem alguém que é inimigo dele, e esse inimigo dele está na altura em promover uma guerra entre eles e Deus. Quando a pessoa se torna inimigo de Deus, a maior felicidade do homem, a maior felicidade da sociedade, a maior felicidade do mundo, por ele ter se tornado inimigo de Deus, é Deus usou a sua longanimidade, Deus usou agora o seu amor ágape. A Bíblia diz que Deus amou o mundo a si mesmo, assim como nós somos, Deus nos amou. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. É a causa e a razão de nós não sermos destruídos. É o amor de Deus. Deus provou esse amor, garantindo a nossa absolvição, garantindo o nosso perdão ser absolvido por ele, por meio do mediador. Quando João Batista estava pregando lá no deserto, Jesus se aproximou para ele. Ele olha para Deus e assim se apontou. Eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O único que pode perdoar. O único que pode absolver o homem da condenação e da morte eterna. O único que pode absolver o homem do juízo eterno. O único que pode absolver o homem do inferno, do lago de fogo, que é um lugar onde você vai ter sede e não haverá água. Onde há um lugar onde você vai ter fome e não haverá alimento. É um lugar onde não tem uma rede. É um lugar onde não tem uma cama. É um lugar onde não tem uma rede social. É um lugar onde não tem mulher para você ter relação com ela. Você vai ter, mas você não vai ter mais essa oportunidade. É um lugar onde você não vai ter mais um campo de futebol. É um lugar que você não pode fazer mais uma refeição natalícia com a sua família quando chegar o Natal. É um lugar onde você não poderá mais participar do Réveillon. É um lugar que você não pode sentar mais na beira do bar com seus colegas para tomar um chopp, uma cerveja, um uísque ou um bom vinho. É um lugar onde você não vai ter mais paz. É um lugar que vai haver médico, mas não vai haver mais hospital. É um lugar que não vai haver magia, não vai haver mais tarde. É um lugar que é escuro, é um lugar que é fogo, é onde a Bíblia diz que lá você vai gemer, você vai fincar os dentes, você vai gritar, você vai chamar pelo nome de Deus, mas será em vão, porque a oportunidade da graça, da misericórdia, perpetuar você ali sobre você, enquanto você estiver com vida. Está escrito lá em Hebreus, foi proposto o homem morrer uma só vez, e depois disso ele segue para o juízo eterno.
essa ideologia que o homem afirma e querer garantir com essa filosofia que se o homem morrer, ele vai nascer no Japão, nos Estados Unidos, na China, ele vai nascer na Alemanha, ele vai nascer na Itália, ele vai nascer na Coreia, ele vai nascer no Japão, ele vai nascer na Indonésia, na Índia, em forma de escorpião, em forma de um boi, em forma de um leão. Não condiz com a palavra de Deus. Porque Deus criou o homem primeiro, a sua imagem, e a imagem de Deus não é de um animal. A forma de Deus não tem o formato de uma aranha, de um escorpião, de um camelo, de um leão, de um leopardo, de um tigre, de um jacaré, de uma násia. Se você, meu amigo, quer ser absolvido, se você quiser ser reconhecido como filho de Deus, como está escrito em João no capítulo 1, versículo 1, que a Bíblia diz que ele veio para o que era seu, veio para os judeus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, ele deu o poder de ser chamado filho de Deus. Somente um que é mediador entre o homem e Deus, somente um que pode absolver, somente um que pode perdoar o homem, porque ele não está olhando o tamanho, a largura, a cor, a dimensão do teu pecado. Ele não morreu, não foi para o mal, ele morreu para o mal. Ele morreu para o ladrão, ele morreu pelo assassino, ele morreu pelo traficante, ele morreu pela lésbica, ele morreu pelo gay, ele morreu pelo roubador, pelo mentiroso, ele morreu pelo idólatra, ele morreu pelo afeminado, ele morreu pelo mercenário, ele morreu pelo explorador. O que o homem não podia fazer, ele fez por nós, tomando uma forma humana, dispensando a sua divindade lá no céu. Tomou uma forma humana, nasceu numa manjedoura. A Bíblia diz que ele se fez pobre para enriquecer a muito, porque na sua onisciência Deus já sabia que a maior parte dos seres humanos não o aceitaria, não teria nada com ele. Sabe por quê? Porque o coração do homem está voltado para as coisas desse mundo. A Bíblia diz que pelo homem entrou a morte, por isso que todos pecaram. O homem amou, o homem se casou com a depravação, com a imoralidade. O homem se casou com a violência. O homem tem prazer em queimar a sua vítima, o seu semelhante. O homem tem prazer de espartejar o seu semelhante. O homem tem prazer de matar um adolescente, uma mulher grávida e uma criança. Meu irmão, isso é uma advertência da parte de Deus. Os apóstolos perguntam ao Senhor, dá no final da tua volta. Mas a gente falou para os apóstolos, guerra, rumores de guerra, fome, pai matando filho, filho matando pai, irmão matando irmão, o avô chupando a neta, o neto matando o avô, o sobrinho matando o tio matando o sobrinho, guerra, rumores de guerra, fome, isso o nome terremoto, os valores revertidos. Aquilo que há 100 anos, 200 anos atrás, nós condenávamos, hoje nós aplaudimos, nós aceitamos. Vivemos em uma plena impunidade, uma plena cooperativismo, o abandono, a ausência de Deus dos homens constituídos por Ele. Isaías capítulo 1, versículo 1. Isaías agora faz essa retificação, faz essa reivindicação. Era a condição do povo de Israel, do rei, dos governadores, dos príncipes, dos prefeitos, dos generais. Naquela época, quando o profeta reivindica a integridade para a lei divina, não existia polícia, existia o exército. Cada país tinha seu exército. Então quem era o chefe era o rei. E era o rei, depois do rei vinha o quê? Vinha os príncipes, vinha os ministros, vinha os governadores, vinha os prefeitos. E todos eles estavam voltados e andando de mão dada com o crime e desprezando o trabalhador, o cidadão. Aí o profeta, quando vê esse cenário, ele começa agora a reivindicar a obediência e o temor a Deus. É o que vem acontecendo hoje no nosso pleno século XXI. Os valores revertidos. Os homens deram as costas a Deus. Os homens não querem mais saber de Deus. Os homens criam leis. E a Bíblia diz, ai dos que criam leis injustas para condenar o cidadão. Quando a Bíblia diz, ai
dos que criam lei de justa, é porque você vai pagar caro pelo que você vem fazendo, pelo que você vem realizando. Porque o seu ofício é de defender o cidadão, o seu ofício é dar prioridade ao cidadão. Ai dos que criam lei de justa para condenar o cidadão, importando quem tem prioridade na educação, na segurança, na saúde, no salário, no alimento, é o trabalhador. Aí vem agora Ezequiel no capítulo 34 e diz assim: ai dos pastores que se apacentam assim mesmo, são reis, são ministros, levando para aquela época do rei, eram os governadores que existiam, prefeitos que existiam, eram os filhos deles que eram príncipes. E trazendo para o nosso dia contemporâneo do século XXI, hoje é quem? É o presidente, é o Senado, é os deputados, é os ministros, é o governador, é o prefeito. Então as leis estão voltadas e beneficiando a ele, e os trabalhadores passando fome, ganhando um salário de miséria. O governo não dá garantia de segurança ao trabalhador, mas Deus exige, isso é uma ordem de Deus. Deus constituiu as autoridades para esse fim, para dar prioridade ao pai de família, ao cidadão, e não dar prioridade ao bandido, ao traficante, que vive matando indiscriminadamente. Portanto, se você for chamado por Deus, deseja a sua função. Porque Paulo diz a Timóteo, no capítulo 4 de 1 Timóteo, olha, se tu não exercer a tua função com verdade, Deus vai cobrar de você. Timóteo, exercita, faz o seu trabalho como um bom soldado, porque senão Deus vai cobrar de você a sua omissão, a sua prevaricação. Eu estou dando essa palavra, é para o bem da nossa nação, é para o bem do mundo. Se chegar no mundo também, o mundo que está nessa condição também. Tem prazer, tem mais, abre espaço para o adultério, abre espaço para a depravação, para a imoralidade, para a suruba. Tem prazer em pegar as suas coisas que faz e fazer uma suruba com seus companheiros no motel ou numa mansão. Quando Deus dá uma companheira a Adão ficou alegre, Adão ficou pulando. Aí Adão, quando vê aquela mulher do lado dele, olhou para Eva e disse assim: essa agora é osso do meu osso e carne da minha carne. Adão estava dizendo: eu não posso dividir a minha mulher com outro homem. Eu não posso permitir que a minha mulher ande nua. Eu não posso permitir que minha mulher ande mostrando o seu seio, a parte da sua bunda, as suas coisas, o seu busto a outro homem. Porque ela é minha, ela é só minha, ela é carne da minha carne e osso do meu osso. Eu não posso dividir a minha cama com outro homem. Eu não posso dividir a minha cama com outra mulher. Aí deu isso aí, foi a versão de Adão, quando ele recebeu uma companheira que ele não tinha. Ele andava triste de calça e baixa. Aí Deus agora, ele não resolveu, e já estava no projeto de Deus. Chegou o momento e a hora certa de Deus dar uma companheira a Adão. E quando isso acontece, Adão ficou alegre, Adão pulava. Adão valorizou a sua esposa, e tantos outros que hoje não valorizam a sua família. Tantos outros que batem na esposa, espanca a esposa. Tanto outro usa a esposa como fosse objeto descartável. Quantas mulheres querem manipular o homem? Quantas mulheres querem mandar no homem? Quantas mulheres de respeito e desonra o homem? A Bíblia diz que o cabeça da mulher é o homem. Pelo homem ser o cabeça da mulher, não dá o direito do homem espancar, nem que um pouco menosprezar a mulher não. Mas ela tem que obedecer, diz a Bíblia, ao homem. Porque o homem foi criado primeiro e ele foi colocado como cabeça da família e cabeça do mundo. Comigo, Jesus está voltando. Ele falou no capítulo 23, lava, pega a Bíblia e leia em casa. 23, 24, você vai ver. Quando perguntaram a ele qual seria o sinal da vinda dele, ele apresentou justamente o que vem acontecendo hoje. O índice de violência, principalmente de mulher, está lá em cima. Sabe o que é isso? É a ausência de Deus no coração do homem. É a ausência de Deus no coração da sociedade. É a ausência de Deus no coração do mundo. É a ausência de Deus no coração do ser humano. Quando o homem rejeita, quando o homem ignora as leis morais naturais de Deus, logo sobrevêm as consequências. E as consequências que nós hoje estamos vendo é essa. É tsunami, é guerra, é terremoto,
Não temos como escapar. Existem muitas pessoas ricas, milionários que estão aí analisando criar, fazer uma comunidade lá em Marte, em outro planeta. Só vai só gastar dinheiro. Porque está escrito lá em Pedro, porque o céu e a terra, que agora nós vemos, está reservado para o dia do juízo. Tanto esse céu que nós não vemos, como as estrelas, o sol, a lua, os cometas, os meteoritos, o asteroide, todo vai pegar fogo e vai ser destruído. E quem estiver morando em Marte vai descer também. Mas não vai descer vivo não, porque ele vai ser consumido pelo fogo. Não há como o homem escapar. O homem pode fazer o mar, o homem pode fazer um túnel, o homem pode fazer o que for, mas não poderá escapar da ira de Deus. O único meio do homem escapar da ira de Deus, o único meio do homem escapar da justiça de Deus, é quando ele reconhece que é um pecador, é quando ele reconhece que depende do perdão de Deus, é quando ele reconhece aquele homem que entrou lá no templo, entrou dois, um quando entrou primeiro, ele dizia: Senhor, eu oro 3 vezes por dia, eu dou esmola, eu dou oferta, eu dou o dízimo, eu ofereço sacrifício. Aí ele olha para o publicano e diz assim: eu não sou igual a esse aí não. Ele se justificava pelo que ele fazia. Aquele pecador, que era com gentil, muito mal ele entra no templo, com a cabeça baixa. Aí olha assim, levanta a mão para o céu. Nem no céu ele olhou. Aí diz: Senhor, tenha misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Aí Jesus pergunta aos apóstolos, Jesus pergunta agora aos discípulos: quem foi que saiu justificado? Aí disseram aquele que reconheceu que era um pecador. Se você reconheceu que é um pecador, ele não quer saber quantos crimes você fez, ele não quer saber quantas vidas você tirou, ele não quer saber quantos adultérios você realizou, ele não quer saber se você dividiu a sua companheira, se você vestiu uma saia, se você quis trocar de órgão, porque ninguém troca de sexo, não. Essa ideologia do homem em afirmar que o homem pode ser mulher é mentira. Ideologia de gênero. Sabe por que na lei natural de Deus, Deus cria o ser humano, a mulher e o homem, um órgão completamente diferenciado. Os olhos não fazem a vez dos dedos, os dedos não fazem a vez do coração, o coração não faz a vez do pulmão, o pulmão não faz a vez do fígado, o fígado não faz a vez do pâncreas, o pâncreas não faz a vez do intestino, o intestino não faz a vez dos olhos, o nariz não faz a vez dos ouvidos, os ouvidos não fazem a vez do pulmão. O pênis não faz a vez da vagina, a vagina não faz a vez do pênis, o ano não faz a vez da vagina, nem a vagina faz a vez do ano. Deus criou o homem segundo Pedro, foi para expelir o deserto e as caves. Disse Deus: crescemos e multiplicamos e sede fecundos. Já imaginou, já parou para repetir? Se Adão tivesse relação com a sua mulher, somente pelo ano e via oral, será que eles tinham descendentes? Será que existia o Brasil, a Alemanha, os Estados Unidos, a China, o Japão, a Coreia, a Indonésia, a Índia, o Egito, o Equador, a França, a Argentina? Não, porque o canal onde o homem poderia se relacionar com a sua companheira, que era legal, que está dentro dos padrões estabelecidos por Deus, se ele tivesse vagina, porque você tendo esse relacionamento vai proporcionar para o homem e para a mulher satisfação e ele vai reproduzir. E se uma mulher troca de órgão, ela não vai deixar de ser mulher, ela não vai deixar de menstruar, ela não vai deixar de ter óvulo. Se o homem trocar seu pênis por uma vagina, ele não vai ovular, ele não vai menstruar. Simplesmente ele trocou de órgão, mas ele não pode trocar de órgão, ele não pode trocar de sexo. Portanto, meu amigo, a Bíblia diz que o Deus desse sexo, que é o diabo, mentiroso, um cachorro. Satanás é o pai da mentira, tem enganado as nações. O prazer do diabo é ver o cara matando o outro. O prazer do diabo é ver o cara confinado numa cadeira de roda. O prazer do diabo é ver o cara perder a sua família, a sua esposa. O prazer do diabo é ver o cara confinado a uma cegueira. O prazer do diabo é ver o cara catando lixo, apanhando papel.
O prazer do diabo é ver o cara machucando, maltratando, dando, espancando a sua esposa e seus filhos. O prazer do diabo é ver o cara traindo a mulher traindo o marido. O prazer do diabo é ver guerra, fome, terremoto. O diabo não perdoa. O diabo não tem senso de amor. Jesus é diferente, Deus é diferente. A Bíblia diz que Deus amou no mundo. É uma prova que Deus tem amor para com a raça humana. Mesmo ele tendo esse coração perverso, mal, endurecido, distanciado da graça dele, distanciado da sua orientação. Mas Deus, ele ama o homem. O diabo é o contrário. O diabo quer ver o seu mal. Quando o diabo lhe engana, é porque ele sabe quais vai ser as consequências no futuro, quando você partir para a vida eterna. Bota outro amigo. Uma simples saudação. Não viemos aqui para afrontar ninguém. Não viemos aqui para entrar na vida particular de ninguém. O que eu falo está na palavra de Deus. O que eu falo é para o bem da nação. O que eu falo é para o bem da família. O que eu falo é para o bem da sociedade. O único que pode mudar, o único que pode mudar essa situação é Jesus. A Bíblia diz, João, que ele deu para de fazer as obras do diabo. Se você abrir o seu coração, se você deixar ele entrar no seu coração, um dia você pode chegar aqui também ao meu lado. Eu encontrei ontem um cidadão dentro do ônibus. Ele não encontrou ninguém mal. Eu levei 3 tiros na cabeça. Passei 5 anos sem andar. Mas graças a Deus, ele dando graças a Deus. Onde eu ando, onde eu falo, vejo tudo bem. Tá vendo, mano, o que é que Deus fala? Deus continua fazendo. Outra vez Deus tem livrado você da cova. Outra vez alguém projeta tirar a sua vida. Quantas vezes alguém quer matar você e Deus lá de cima está vendo tudo. Ele levanta lá do trono e não deixa que o diabo trague a sua vida. Eu quero dizer uma coisa para você. Você não tem amigo. O seu maior amigo é Deus. O seu maior, entre aspas, amigo é a sua família. Tenha cuidado nas suas amizades. Tenha cuidado no que você fala. Tenha cuidado no que você diz. Porque o diabo está cedendo na tua alma e na tua vida. Em nome de Jesus. Melhor o curso, né?